Olá, vamos para a segunda aula do capítulo 4 do livro do Fox, nona edição. Hoje a gente vai estudar o item 4.4. Bom, só fazendo um breve resumo do que a gente já viu para trás, esse capítulo fala das equações básicas na forma integral para o volume de controle. Então a gente viu que são 5 equações: massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Tá? E a gente viu que todas essas equações elas são escritas normalmente, inicialmente, na formulação de sistema. E a gente usa o teorema de transporte de Reynolds para transformar as equações da formulação de sistema para a formulação de volume de controle. Então, esse aqui é o teorema de transporte de Reynolds. Tá? Ele é escrito com uma propriedade arbitrária, extensiva, N, tá? E essa propriedade arbitrária ela pode representar qualquer propriedade. Então, pode ser a massa, a energia, a quantidade de movimento. Então, esse primeiro termo aqui, ele representa taxa de variação de N no sistema. O segundo termo, taxa de variação de N dentro do volume de controle. E esse último termo, fluxo líquido de N que atravessa a superfície de controle. Quando a gente aplicou para a equação de conservação da massa, a gente fez a nossa propriedade arbitrária ser a massa, tá? E aí o eta, que é a propriedade intensiva correspondente, foi 1, que é a derivada da massa em relação a ela mesma. Então esse primeiro termo aqui, representa, que é o equivalente a esse termo aqui. Representa o quê? A taxa de variação da massa no volume de controle. E esse segundo termo aqui, que é o equivalente a esse termo, representa o fluxo líquido de massa que atravessa a superfície de controle. A gente viu algumas definições, né? A vazão mássica é a integral na área de ρ escalar dA, tá? E uma coisa que eu frisei, que aqui é a integral em cada área, tá? E esse termo aqui, que é o termo que aparece na equação de conservação da massa, ele representa o fluxo líquido de massa que atravessa toda a superfície de controle. Então, ele representa a soma de todas as vazões mássicas de saída menos todas as vazões mássicas de entrada, que é a vazão volumétrica, que é integral também na área de V escalar dA. E a mesma coisa a gente tem aqui em relação aos limites de integração, né? Esse primeiro termo aqui é a vazão em uma dada área, esse aqui é ao longo de toda a superfície de controle. E a velocidade média, que é a vazão volumétrica dividida pela área. A gente viu também algumas simplificações, quando a equação é dada em regime permanente, não tem variação com o tempo, então significa que o fluxo líquido de massa que atravessa a superfície de controle é igual a zero, ou seja, a soma de todas as vazões mássicas de saída menos a soma de todas as vazões mássicas de entrada tem que ser zero. Quando a gente tem regime permanente e fluido incompressível, significa que a densidade não varia, então além de a gente ter que o fluxo líquido de massa é igual a zero, o fluxo líquido de volume também vai ser igual a zero, ou seja, a soma de todas as vazões volumétricas de saída tem que ser igual à soma de todas as vazões volumétricas de entrada. Bom, então isso aí foi o que a gente viu na última aula. Nessa aula a gente vai estudar a equação de conservação da quantidade de movimento para o volume de controle inicial, que é o item 4.4. Tá? Então, primeiro é importante a gente definir o que é um volume de controle inercial. Tá? É o volume de controle que ou está fixo ou se move com velocidade constante em relação a um observador inercial, ou seja, em relação à Terra. Então, qual que é a sequência? A gente vai partir de novo do teorema de transporte de Reynolds, tá? Só que agora a gente vai fazer o N ser a equação de conservação da quantidade de movimento. Quando a gente estava trabalhando a equação de conservação da massa, o N foi a massa. Agora que a gente está trabalhando a equação de quantidade de movimento, o N vai ser a quantidade de movimento, ou seja, o produto entre a massa e o vetor velocidade. E a gente precisa, que a gente precisa do N, mas a gente precisa também do eta, que vai aparecer nesses dois termos. Por definição, eta é o quê? A derivada do N em relação à massa, ou a derivada de mv em relação à massa, que vai me dar a velocidade. E aí, o que nós vamos fazer? Substituir nessa equação do teorema de transporte de Reynolds, N por mv e eta por v. Então, a equação assume essa forma aqui,
derivada temporal do produto massa vezes velocidade, então a quantidade de movimento é igual a soma desse termo com esse, ou o significado físico eu falo quando a equação estiver pronta. Bom, o que a gente precisa? Saber quanto que vale a parte de sistema. A gente tem que eliminar essa parte do sistema da equação. Então, se a gente pegar as equações que a gente viu na aula anterior, a gente viu que para um sistema, o somatório das forças é igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Então, F é igual a D de dt de mv. Então, substituindo, a gente chega nessa forma final aqui para a equação de conservação da quantidade de movimento por volume de controle inercial. Então, é o que ela está me falando. A soma de todas as forças externas que atuam no volume de controle é igual à taxa de variação da quantidade de movimento no volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. Bom, quando a gente trabalha a equação de conservação da massa, quando a gente chegou nesse ponto, a gente já chegou na parte final da equação. Mas a equação da quantidade de movimento, a gente tem algumas coisas a mais para falar que são importantes. Então, por exemplo, esse termo aqui, o somatório das forças. Tá? A gente já viu, né, que são basicamente dois tipos de forças que atuam no volume de controle. São as forças de campo e as forças de superfície. Forças de campo são aquelas forças que atuam distribuídas no volume do corpo sem necessidade de contato físico entre o agente e o receptor da força. Então, as forças de campo vão representar o quê? Basicamente, peso e forças eletromagnéticas. E as forças de superfície são aquelas forças que atuam na superfície do corpo. Então, a divisão que a gente fez, né, são as forças externas, ou seja, a força que está atuando ali na superfície de controle externa do meu volume, força de pressão e forças de atrito. Bom, no caso das forças de campo, então, são peso e forças eletromagnéticas. E a gente já viu que nós vamos trabalhar somente com problemas nos quais as forças eletromagnéticas não vão ser importantes. Então, a única força de campo importante para nós vai ser o peso. Então, o que é o peso? A massa vezes a gravidade. Só que como a gente está trabalhando com volume de controle, eu tenho que integrar, na verdade, esse peso ao longo de todo o meu volume de controle, porque o peso pode não estar uniformemente distribuído. Então, vai ser o quê? Integrar ao longo de todo o meu volume de controle de massa vezes a gravidade, ou ρdV vezes a gravidade. As forças de superfície, elas são mais complexas, tá, de se trabalhar. Sempre são, né? Porque a força peso, embora ela seja uma força distribuída, a gente representa por uma única força concentrada que atua no centro de gravidade. As forças de superfície, elas estão distribuídas na superfície externa do corpo. Então, a gente pode ter uma série de forças diferentes que têm que ser somadas em todas as faces do meu volume de controle. Bom, então, primeira coisa, quais são os tipos de força de superfície que a gente tem? Força externa, força de atrito e forças de pressão. A força de atrito, quando ela for importante, ela vai entrar como um termo, tá? A força de atrito vale tanto, então determine a força de atrito. A mesma coisa as forças externas. Normalmente eu vou colocar um valor para ela, vou pedir para determinar. As forças que exigem mais a nossa atenção no momento são as forças de pressão, tá? Por quê? Vamos pensar uma coisa primeiro. A força de pressão, o valor da pressão em si, nem é tão importante. O mais importante é a distribuição dessa pressão, a diferença de pressão ao longo da superfície externa. Então, nesse primeiro desenho aqui, ó, o que a gente está vendo? Um corpo, tá? Uma superfície de controle fechada. E aí eu vou ter uma pressão uniforme. Ele está todo exposto à pressão atmosférica. Tá? Então, o que está acontecendo? Qual que é o valor da força resultante de pressão? É zero. Por quê? Porque ela atua igualmente em todas as faces do meu volume de controle. Então, a força resultante líquida é nula. Tá? Agora, nesse outro caso aqui, ó, o que a gente tem? Eu tenho uma superfície de controle, tá? Ele está exposto toda a pressão atmosférica, mas tem algumas regiões onde eu tenho uma pressão diferente da pressão atmosférica, que são essas três aqui. Então, o que acontece? Para eu trabalhar a força líquida de pressão, eu vou ter que descontar o valor da pressão atmosférica, porque nessa área que atua aqui, eu tenho uma área equivalente do lado de cá, onde atua uma pressão atmosférica em sentido contrário. Então, a força de pressão total
que está atuando nessa região aqui, ó, seria o quê? A pressão atmosférica mais essa pressão manométrica. E do lado de cá, uma área equivalente, eu teria pressão atmosférica. Então, qual que é o valor da força de pressão resultante? A pressão manométrica vezes a área. Então, pressão manométrica, PG, vezes a área. Essa seria a força líquida de pressão. Tá? Lembrando aqui, é muito importante que o G é de Gauge, tá? É do inglês, não é pressão vezes a aceleração da gravidade, é pressão manométrica. Então, por exemplo, aqui ó, tem um outro desenho, né? Eu tenho as forças, a pressão atuando em todos os pontos. Então, o escoamento está indo para lá, então eu tenho uma pressão aqui, pressão atmosférica. Pressão atmosférica, nesse exemplo aqui, está atuando a pressão atmosférica nessa região toda aqui que eu achorei de vermelho, tá? Bom, então tem duas observações para falar disso daí. A primeira é que, então, a força líquida de pressão, né, a força de pressão resultante, seria apenas a pressão manométrica aqui vezes a área, tá? Porque nesse ponto anula com esse, a pressão atmosférica que está nessa região aqui anula com uma parte da pressão atmosférica que atua aqui, né? Porque aqui, vamos supor, se eu tiver a pressão absoluta vezes a área menos a pressão atmosférica vezes a área, vai me dar a pressão manométrica vezes a área. Tá? Isso é um ponto. O segundo ponto é o sentido da força de pressão, tá? Porque vocês vão lembrar, né, que na equação eu tenho somatório das forças externas que atuam no volume de controle é igual a d de dt, a integral no volume de controle, mais a integral na superfície de controle. Então, a força é uma grandeza vetorial, então eu preciso do sentido dela, eu tenho que colocar se ela é positiva ou negativa. Como é que a gente sabe se uma força é positiva ou negativa? Pelo eixo. Então, se a força atua no sentido positivo do eixo, a força é positiva. Se ela atua no sentido negativo, ela é negativa. Tá? Então, vamos considerar aqui ó, que eu teria essa força. O que está acontecendo? É a força que atua sobre o volume de controle. Então, nessa região aqui, o fluido, né, o escoamento, ele está sendo empurrado no sentido positivo. Então, se o meu sistema de eixos é x na horizontal e y na vertical, a força de pressão que atua nessa face seria uma força positiva. Tá? Agora, e nessa face aqui, ó, a minha força de pressão, para que lado que ela atua? Bom, o fluido que está aqui, ele está empurrando o ar que está do lado de cá para a direita, não é? Bom, se ele está empurrando o ar para a direita, significa que a força de pressão resultante no meu volume de controle, ela atua para a esquerda, porque é a força que atua sobre o volume de controle. Então, no caso aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor aqui, colocar um verdinho. Tá? A força de pressão que atua nessa face é positiva e nessa face aqui é negativa. Eu sei que isso é um pouco confuso, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte. Na equação, o que a gente tem é somatório das forças que atuam sobre o volume de controle. Então, na entrada, o que a gente tem? O fluido está empurrando o meu volume de controle, que é essa região aqui, né? O fluido está empurrando o meu volume de controle para a direita. Então, a força que atua sobre o volume de controle é para a direita. Na saída, o escoamento está empurrando o ar para a direita. Ou seja, o meu volume de controle está fazendo uma força, no caso desse desenho aqui, né, para a direita. Então, a força que atua sobre o volume de controle é a reação. Tá? Então, a força que o ar está exercendo para lá. Acho que fica um pouco mais fácil da gente perceber isso se a gente imagina que está entrando em uma sala pressurizada. Tá? Então, se a pressão dentro da sala é maior do que a pressão no ambiente que a gente está, a gente tem que fazer uma força para empurrar essa porta para conseguir vencer isso que está lá. Então, a força que a gente está realizando pelo volume de controle seria, no caso, entrando aqui. Quando eu for fazer um exercício, eu acho que isso pode ficar um pouco mais claro. Bom, a equação, né, ela está na forma vetorial. Quando ela está na forma vetorial, é uma forma mais compacta, tá? Mas nem sempre fica mais fácil para a gente visualizar as informações. Tá? Então, aqui ó, estão escritas as equações
já decompostas nas direções x, y e z. Tá? Então, o que esse termo aqui ele vai representar? Somatório das forças na direção x é igual a taxa de quantidade de movimento na direção x mais o fluxo líquido de quantidade na direção x. Importante aqui a gente ver o seguinte, na equação original que era F vetor, né? Somatório de todas as forças externas que atuam no volume de controle. Então, a componente dessa força na direção x a gente está simplesmente chamando de x, Fx. Depois, a gente tinha esse termo, que era d de dt na integral do volume de controle de v rho dv. Tá? Então, a componente desse vetor velocidade é o u, porque, para lembrar, né, o vetor velocidade é uzinho na direção x, vzinho na direção y e w na direção z. Tá? Então, aqui ficaria desse jeito. Agora, esse termo aqui, ó, é o termo que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Por quê? Aqui, ó, eu tenho, era antes, tá? Integral do vetor velocidade rho v escalar dA. Tá? Bom, aqui tá v escalar n dA, porque é um vetor unitário na direção da área, tá? Então, n dA é a mesma coisa que dA. Bom, então, quando eu vou passar isso aqui para o escalar, esse primeiro vetor velocidade, ele vira a componente da velocidade. Tá? Então, a componente da velocidade na direção x é u. Outra coisa é que isso aqui, ó, já é um produto escalar. V escalar dA é a vazão. Tá? Então, como ele já é escalar, quando eu passo para a equação de baixo, ele permanece como V. Ele permanece como um vetor. Por quê? Porque é o produto escalar do vetor velocidade e do vetor área. Tá? Então, por exemplo, quando eu pego isso daqui, ó, esse desenho, se eu tivesse que aplicar essa equação aqui para essa situação, o que eu teria? Na entrada aqui, na entrada seção 1, a componente da velocidade seria V1 cosseno de θ. E a vazão, que é o ρv escalar dA, seria ρ V1 a 1. Tá? Por quê? O ângulo não entra, porque ela já é um escalar, a vazão já é um escalar. Aqui na saída, a componente horizontal da velocidade é V2 e a vazão o V2A2. Bom, agora tem um outro ponto que é muito importante também, que é a questão de sinais. Tá? Deixa eu apagar esses escritos que eu fiz aqui, porque senão fica poluído demais. Tá? O sinal. Então, quando eu pego essa equação aqui, todos os termos eles podem ser positivos ou negativos. Então, primeira coisa, força. Como é que eu sei se uma força é positiva ou negativa? Pelo sentido do eixo. Tá? Lembrando que é força realizada sobre o volume de controle. Então, se a força que está sendo realizada sobre o volume de controle é no mesmo sentido que a gente arbitrou como eixo positivo, ela entra como positiva. Se ela está no sentido contrário, ela entra como negativa. Então, x aqui, y aqui. Vamos imaginar que a gente esteja com esse sistema de eixos. Então, a minha força de pressão aqui, ó, o que estaria acontecendo? Ela estaria nesse sentido. Tá? Então, a componente horizontal da força de pressão seria positiva, porque aqui, ó, ela estaria para cá, então, no mesmo sentido do eixo. Na saída, o que eu teria? Minha força de pressão estaria para lá. Lembrando o seguinte, o meu fluido está empurrando o que está do lado de cá, né, que está nessa região, para a direita. Então, o que está do lado de cá reage com uma força igual e contrária para a esquerda. Então, a força sobre o volume de controle é negativa. Bom, aí esse termo aqui, a velocidade que entra aqui, ela vai ser positiva ou negativa? Pelo sentido do eixo também. Então, nesse caso, o meu escoamento, nessa região aqui, ó, a minha velocidade está para lá. Então, a componente horizontal para cá, positiva. Tá? Agora, esse termo aqui, ó, ele é um pouco mais complicado, porque a gente tem que analisar tanto o sentido da velocidade como o sentido da vazão. Tá? Então, no caso da seção 1, o que a gente tem? A velocidade, componente U, V1 cosseno de θ.
Tá? Então, velocidade positiva, porque a gente viu que está no sentido positivo do eixo. Mas e a vazão? Bom, o que é a vazão? Ρv escalar dA. Então, a gente tem que olhar o significado, né? Ρv escalar dA. Então, o produto escalar é o módulo da velocidade, o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente viu que o ângulo é um ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor área. O vetor área é perpendicular à superfície e aponta sempre para fora. Então, o ângulo formado entre a velocidade e a área, 180, cosseno 180 menos 1. Então, a vazão de entrada aqui, negativa. Então, nesse termo, para a seção 1, eu teria o quê? V1 cosseno de θ, que multiplica menos o V1 a 1. Tá? Uma outra observação é que essa integral é integral ao longo de toda a superfície de controle. Tá? Então, ela teria as duas aberturas e a parede. Na parede, eu tenho o vetor área aponta para fora, a velocidade aponta tangencial a ela. Então, o produto escalar é zero. Tá? Ou então, a gente pode pensar, né, na parede está em repouso, então a velocidade vai ser zero. Então, a soma aqui, ó, em toda a superfície de controle, vai ser a soma da entrada com as paredes, que vai ser zero, com a saída. E na saída, o que a gente tem? A componente horizontal da velocidade V2, positiva, e a vazão positiva também, porque é saída. Bom, espero que tenha ficado claro. Tá? Eu vou fazer exercício, vou postar num vídeo diferente, porque eu vou escrevendo enquanto eu falo. E, bom, eu estou à disposição para as dúvidas.